O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com este nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo. A notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia, e todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. É minha primeira vez celebrando missa do padroeiro, né, como pároco agora da paróquia Nossa Senhora Medianeira. Eu confesso a vocês que estou um pouquinho com medo. É porque eu nunca fui pároco, né? É a minha primeira vez de ser pároco. E às vezes eu me deparo com algumas realidades difíceis da vida, complicadas. E eu olho para Jesus e falo mais ou menos como o profeta Jeremias: ai, Senhor Javé, eu não sei falar, sou apenas uma criança, né? Às vezes eu confesso para vocês que fico um tanto quanto assim, me sentindo pequeno diante de tão grande mistério. Mas o Senhor me colocou à frente deste povo. Se o Senhor colocou-me à frente deste povo, é porque Ele sabe o que está fazendo, né? Então, se Ele sabe o que está fazendo, vamos seguir e vamos em frente com, né, o nosso propósito de vivenciarmos as graças de Deus para nós. Nós cantamos bonito nesse canto de entrada hoje: antes que tu formastes no seio de minha mãe, já me conhecia. É o anúncio do nascimento de Jeremias, mas que também se aplica perfeitamente a São João Batista. O João Batista, escolhido de Deus para preparar o caminho, escolhido de Deus para desbravar o caminho, preparar o caminho do Senhor, fazer os corações se abrirem, endireitar, abaixar as montanhas, endireitar as veredas, abrir caminho. João Batista, nós ouvimos, é a voz daquele que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. E é junto com João Batista que nós cantamos este cântico tão bonito da missa de hoje, na procissão de entrada.
antes que tu formastes no ventre de minha mãe, tu me consagrastes, tu me escolhestes. É esta palavra que é dirigida também hoje a cada um de nós, de sermos e de nos sentirmos escolhidos. No meio de tantas pessoas, no meio de tanta gente, Deus foi capaz de olhar para nós. Deus conseguiu olhar no meio da multidão e te enxergou. Deus olhou no meio de muita gente e viu você. Como se o olhar de Deus voltasse exclusivamente para cada um de nós. Deus olha para todos nós ao mesmo tempo, mas olha também ao mesmo tempo individualmente para todos nós. Nos escolhe, nos chama, nos consagra, nos separa do meio do povo, como João Batista. Deus diz a Jeremias: eis que põe minhas palavras em tua boca. Não digas, és apenas uma criança, porque eu estarei contigo para te defender, diz o Senhor Deus para Jeremias. Aí vem algumas palavras da leitura de ontem, que eu selecionei aqui algumas palavras, que acho que elas se encaixam perfeitamente ao tempo que nós estamos vivendo. A festa que estamos celebrando e esta grandiosidade da graça de Deus manifestada em nosso meio. Ele diz assim: eu ponho minhas palavras em tua boca com poder para extirpar e destruir, devastar e derrubar. Esta é a palavra de Deus para o profeta Jeremias. Esta é a palavra de Deus para nós. Esta é a palavra de Deus para nós. E mais ainda posso dizer, esta é a palavra de Deus para mim. Ontem eu fui celebrar lá em Piedade, na comunidade de São João Batista. E o padre que celebrou aqui é pároco lá em Piedade. Então, para que ele pudesse vir, eu tive que ir. Só que eu me descuidei, eu pensei que fosse celebrar domingo no tempo comum. Esqueci que era natividade de São João Batista. Aí quando eu chego na comunidade, o menino veio falar para mim, o cerimoniário lá: padre, qual a missa que nós vamos celebrar? E eu: domingo do tempo comum, né? 12º domingo do tempo comum. Ele, muito educado, disse: não, padre, é natividade de São João Batista. Eu falei: danou-se tudo. E agora, o que eu vou falar? Eu tinha preparado a homilia do 12º domingo do tempo comum. E eu esqueci que eles estavam celebrando, que a comunidade era São João Batista. E aí, quando me deparei com a leitura, com a primeira leitura da missa de ontem, da véspera, né, da vigília de São João Batista, era justamente essa leitura. E no meu coração eu disse: Senhor, precisava puxar a minha orelha desse jeito? Podia ser um pouquinho mais, né, delicado, né? É como se ele respondesse: quem mandou você não se preparar? Né? E aí, meditando, eu meditava com eles lá, justamente essa palavra, né, que estou aqui meditando com vocês: devastar, derrubar, construir e plantar. E eu me recordo de quando era criança. Quando a gente fala devastar, talvez fique um pouco distante, né, de nosso vocabulário. Mas eu me recordei que quando eu era menino, adolescente, lá no sítio derrubava-se as matas para fazer plantações. E eu fazendo picada, né, com o facão, marcando o território. Depois com a foice, né, os homens com as foices bem afiadas, ia roçando o mato pequeno debaixo das árvores, ia limpando árvore por árvore, e depois vinha outro grupo com machado e metia o machado naquelas árvores, derrubava tudo, e em pouco tempo aquilo tudo era um descampado, deixava-se secar, o tempo ia secando aquele mato, aquelas árvores, depois punha fogo naquilo tudo, o fogo varria aquela floresta e em pouco tempo queimava-se tudo e ficava o chão, né, preparado para receber a semente. Aí ia lá
com um bornazinho de milho, a cavadeira de mão, fazia um buraquinho na terra, jogava, aí um fazendo buraquinho e o outro jogando a semente atrás, e dali pouco tempo, aquilo tudo era uma plantação de milho enorme. Você olhava assim, aquela folha de milho verde, né? Chegava a brilhar, porque tinha adubo na terra, tinha folha podre na terra, e conforme ia crescendo e se tornava a primeira safra de milho numa floresta, era sempre muito abundante a colheita. Dava aquelas espigas de milho desse tamanho, com um grão de milho enorme. Olhando para isso e meditando um pouco sobre isso, recordando essa parte da minha infância, eu comecei a compreender o que significa essa palavra de Deus para Jeremias. O que não diminui a minha preocupação, o que me coloca ainda uma responsabilidade ainda maior. Mas olhando para essa realidade, nós aplicamos também a esta realidade a figura de João Batista. João Batista, ele tem uma figura extraordinária, porque ele é o último profeta do Antigo Testamento, o primeiro do Novo Testamento. Ele é o profeta que possibilita a ligação, a unidade do Antigo Testamento e do Novo Testamento. É profeta que vem para preparar o caminho do Senhor. Ele vai à frente. Ele não é o principal. Ele vai dizer no Evangelho, quando Jesus manda os discípulos para perguntar, ele manda os discípulos dele para perguntar para Jesus se Jesus era o Messias. E Jesus vai fazer a ele altos elogios. Então ele está nesse ponto de ligação, de unidade entre os dois testamentos. O seu nascimento é, portanto, um acontecimento sagrado. O nascimento de João Batista, além de ser um milagre, é um acontecimento sagrado. Por quê? Porque João Batista nasce de mãe que era estéril. Isabel não podia engravidar-se. E eles viviam pedindo a Deus que desse essa graça. Até que um dia, João recebe a visita de um anjo. Zacarias recebe a visita de um anjo, e era sacerdote do templo, e como costume dos sacerdotes naquela época, era sorteado algum sacerdote que deveria oferecer um incenso. E naquele dia foi escolhido Zacarias. E o anjo do Senhor, quando Zacarias está oferecendo o incenso, o anjo do Senhor aparece a Zacarias e diz que a oração de Zacarias foi escutada e que Isabel vai conceber um filho. Se você estivesse nesse momento, fosse o sacerdote Zacarias, o que você faria? Eu estou perguntando mesmo. O que você faria se você está lá e o anjo disse, viu, as suas preces foram escutadas. O Senhor escutou a sua oração. Louvaria o Senhor? O menino disse que louvaria o Senhor. Alguém disse lá no fundo que duvidava. Dizia, mas como? Já está velha, não tem mais não dá jeito não. E ela esperava ansiosamente. E porque, justamente se fosse você ver, Zacarias fez a mesma coisa. Duvidou. Disse, não, isso não é possível, a minha mulher está de idade avançada. E o anjo disse para ele, então, como prova de que isso que eu estou lhe dizendo é verdade, você ficará sem falar. Até o dia em que o menino nascer. Ele ficou mudo, não falou mais. Não é que ele ficou mudo, ele ficou em silêncio. Né? Ficou em silêncio. Até o dia em que o menino nasceu. Aí o menino nasceu, nós ouvimos hoje no texto do Evangelho de Lucas. Nasceu João Batista. Quando João Batista nasceu, eles foram perguntar qual o nome daria para o menino. Imagine você a situação. Quem que escolhe o nome dos filhos?
Os pais dizem, por que essa gente queria escolher o nome do filho de Zacarias? Perguntaram para a mãe, qual nome vai chamar o menino? Ela disse, vai ser João. Mas como João? Eu tenho que chamar Zacarias. Né? Ela devia dizer assim, que o filho é meu, por o nome que eu quiser. Mas ela não disse isso. Ela disse, João é o seu nome. E fizeram sinais perguntando para o pai, como que deve chamar o menino? E o pai escreve, pede uma tabuinha, dá uma tabuinha. E ele escreve, João é o seu nome. Quando ele escreve, a língua de Zacarias se solta. E ele começa a louvar a Deus. E aí sai um texto belíssimo, né, que está no Evangelho de Lucas. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. E vai descrevendo a missão de João Batista. E num determinado momento vai dizer, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Profeta do Altíssimo. É essa a missão deste menino. O nascimento desse menino é um nascimento extraordinário, é um milagre. 2 vezes milagre. Milagre em dose dupla. Primeiro, o milagre da mãe concebê-lo. E o segundo milagre do pai voltar a falar. Porque duvidou. A exemplo de João Batista, ou diferente de João Batista, Jesus nasce de uma jovem virgem. Jesus é aquele que João Batista vai anunciar. E somente João Batista teve o privilégio de conhecer Jesus ainda no ventre de sua mãe. Quando Maria vai visitar, porque aí quando acontece o milagre, ao mesmo tempo o anjo Gabriel aparece à Virgem Maria e anuncia a ela que ela será a mãe do Salvador. E ela diz também, Isabel, tua parenta, que era estéril, e esse já é o 6º mês da sua gravidez. E Maria vai correndo. Com 3 meses, aproximadamente 3 meses de gravidez, ela chega na casa de Isabel, faz a saudação. Quando escuta Isabel a saudação, quando chega a saudação de Maria aos ouvidos de Isabel, a criança se estremece. Aí eu fico perguntando, o que significa essa criança estremecer dentro do ventre da mãe? A mãe sabe o que significa isso. Quem é mãe sabe, né? E esses dias nasceu o meu sobrinho. Esses dias, já está quase com 2 meses já. Nasceu baita molecão, 52 centímetros, 4 quilos, 720. Baita molecão, vai ser um homem. E agora esses dias, semana passada eu fui em casa, ele já estava com 60 centímetros, pesando 6 quilos. Pensa no moleque grande. E por que eu estou falando do meu sobrinho? É porque eu fui perguntar para a minha irmã, quando ela estava, como é essa sensação de sentir a criança se mexer dentro do ventre. Ela olhou para mim e falou assim, olha, meu irmão, essa é uma sensação que você nunca vai saber. Obrigado pela resposta. Obrigado pela resposta. Eu falei, Deus é perfeito no que faz, né? Mas João Batista, ele festeja, ele pula de alegria. Quando Isabel escuta a saudação de Maria. João Batista foi o único que teve a oportunidade de conhecer Jesus ainda no ventre de sua mãe. Dada a importância de João Batista. E aí, quando recebe a visita de Jesus, ainda no ventre de sua mãe, Isabel faz aquele belíssimo elogio, né? Bendita és tu entre as mulheres, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar. João Batista é, portanto, de fundamental importância para o mistério da salvação, porque ele anuncia o Salvador, ele prepara o Salvador, ele prepara o caminho para o Salvador, ele representa o Antigo Testamento e apresenta o Novo. Nasce
recebe o nome. João significa Deus é favorável, Deus é propício. João Batista é, portanto, a aurora da salvação. João Batista é, portanto, o único santo, além de Nossa Senhora, que se celebra a sua natividade. E aí, olhando para a figura de João Batista, nós celebraremos o martírio de São João Batista no dia 29 de agosto, se não estou enganado. Martírio de São João Batista, dia 29 de agosto. E lá no dia 29 de agosto nós vamos ouvir como foi que João Batista morreu. Ele teve a alegria de ter a cabeça dele servida num prato. Deve ser gostoso, né? Ter a cabeça servida num prato. Credo, né? Mas para dizer o seguinte, é o caminho de todo cristão. Eu dizia ontem, se a minha vida de cristão não questiona as atitudes e as questões erradas do mundo, se a minha atitude não questiona a injustiça no mundo, é preciso que eu me questione que tipo de cristão eu sou. As minhas atitudes como cristão têm que questionar as estruturas. E aí nós ouvimos e vemos aí esse movimento de muita gente saindo nas ruas, reclamando e protestando com uma série de coisas. Está certo, tem que protestar, devia ter feito isso antes. Talvez se tivesse feito antes não estaríamos. Mas é preciso que também não nos esqueçamos de viver a nossa fé com a radicalidade evangélica, a exemplo de João Batista. De testemunhar a presença de Deus, de testemunhar a presença do Senhor, de testemunhar a presença do Salvador no meio da humanidade com atitudes concretas. E aí, eu pensando, refletindo em algumas realidades da nossa vida, eu propus, né, e aqui quero anunciar a vocês a proposta do Padre. Nós rezaremos aqui na comunidade São João Batista todo dia 24, a partir já do dia 24, a partir de hoje, né? A partir de hoje, todo mês, dia 24, nós rezaremos uma missa aqui na comunidade de São João Batista. E nós rezaremos essa missa com uma intenção específica. Eu sei que muita gente passa por isso na família, muita gente sabe de histórias complicadas. Eu estou falando de mulheres que por algum motivo não podem ser mãe. De mulheres que por alguma situação na vida não tiveram a oportunidade de ser mãe. Então a intenção da missa do dia 24, como João Batista nasceu de um milagre, a intenção da missa de todos os dias 24 será pensando nessas mulheres e rezando por elas. Se Deus quiser conceder a ela as graças da maternidade, louvaremos o nome de Deus. Se Deus achar que não é para ser, louvaremos também o nome de Deus do mesmo jeito. Mas eu quero me solidarizar a essas mulheres, e nas missas que nós rezarmos no dia 24, todos os dias 24, a partir de hoje, nós rezaremos nessa intenção. Então eu anuncio essa novidade e convido, né, a todos vocês a participarem conosco, né, a incentivarem, a divulgarem essa missa, né, que vai acontecer sempre no dia 24 de cada mês, para que a gente possa verdadeiramente montar um grande exército de oração, montar um grande exército de pessoas que vivem verdadeiramente a sua fé, de pessoas que não têm medo de testemunhar Jesus Cristo, de pessoas que não têm medo de anunciar Jesus Cristo com a própria vida, de pessoas que acreditam em Deus e unem esta possibilidade da vida vivenciada a cada dia e a fé recebida
em nosso batismo. Nós queremos uma oportunidade também para renovarmos o nosso compromisso de cristão. Por isso hoje, no ato penitencial, vocês foram aspergidos com água benta, para lembrar o batismo. Algumas pessoas receberam água gelada na cabeça e levaram um susto. Acharam que estava chovendo. Mas é para recordar este nosso compromisso de cristão e testemunharmos Jesus Cristo. Então eu convoco vocês, você convoca a sua família, convoca os devotos de São João Batista, convoque os vizinhos, os amigos das redes sociais, né? Para a gente fazer esse momento de oração bonito, festivo, né? Rezando a Santa Missa, nos encontrando no altar, recebendo Jesus na Eucaristia e nos fortalecendo para continuar a nossa caminhada. E nesta oportunidade, repito, nós faremos esta missa em intenção destas mulheres que por algum motivo não puderam ter filho. E que Deus nos ajude, a mim, pobre padre desta paróquia, que Deus nos ajude, vocês, fiéis, cristãos, perseverantes na fé e na oração, seguiremos o nosso caminho. Talvez derrubando, como nos diz o texto, né? Devastando e derrubando, construindo e edificando, vivendo sempre o nosso testemunho de cristão. Esse é o convite que eu faço para vocês, essa é a proposta que nós queremos viver como cristãos seguidores, vivendo sempre o Evangelho, vivendo a radicalidade evangélica, a exemplo de São João Batista. Se sofrermos algum pouquinho, se tivermos algumas perseguições, se não formos compreendidos, se não formos aceitos, não tem problema. Também fizeram isso com Jesus, também fizeram isso com João Batista, também fizeram isso com Jeremias, também fizeram isso com Isaías, também fizeram isso com Paulo, também fizeram isso com Pedro, que domingo próximo nós celebraremos o seu dia. Então não tenhamos medo de viver a nossa fé e de assumir o nosso compromisso cristão, para mostrar para o mundo o rosto de Jesus, que o mundo ainda não conhece, que o mundo ainda despreza. E nós queremos revelar este rosto de Jesus para o mundo, para que o mundo creia, para que o mundo experimente a força do amor de Deus e a força da fé cristã. Que Deus nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos juntos renovar a nossa fé com alegria e